Depois de 3 anos, eu estou de volta com esse canal. Em 2022 eu voltei a criar conteúdo na internet sobre livros, só que foi lá na rede da dancinha e recentemente voltei na rede vizinha também, aqui originalmente era de fotos. Porém, eu tenho sentido a necessidade de ter algum espaço que eu consiga conversar durante mais tempo com vocês. E o YouTube é esse lugar. Eu acho que esse é um espaço que vocês vão conseguir me conhecer muito mais do que nas outras redes. Pensando nessa ideia de se conhecer, eu tô aqui com esse vídeo de volta justamente para me apresentar, porque é uma coisa que eu não fiz quando eu criei esse canal. Então vamos lá, o vídeo de volta da estante da Elise. Eu sou a Elise, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o meu nome é composto. Na verdade, eu me chamo Elise Cristine e ambos os nomes vêm da música, né? Porque minha mãe sempre foi muito apegada com essa questão de bandas, enfim. Elise vem de A Letter to Elise, do The Cure. Cristine, eu sempre esqueço de qual música vem, desculpa mãe, não é do The Cure. E uma coisa que é essencial pra saber quem eu sou é saber o quanto eu gosto de livros, de ler. Eu gosto tanto disso que eu até, marquei aqui na pele, é a minha única tatuagem, por enquanto, pelo menos. Eu lembro que eu comecei a gostar de ler bem novinha, eu tava com uns 10 anos, sabe? Não leituras obrigatórias, porque até então eu lia os livros obrigatórios da faculdade, os livros obrigatórios da escola, no máximo um gibi da Turma da Mônica ali. Mas foi com 10 anos que eu vi uma amiga minha da época, foi na 5ª série, ela tava com um livro rosa, com umas garotas na capa, bem colorido. Eu achei aquele livro super lindo, eu fiquei muito curiosa. E eu não lembro se ela me emprestou no mesmo dia ou foi outro dia, eu acho que foi bem no mesmo dia. E ela foi uma amiga muito legal de me emprestar o livro. Enfim, eu acabei levando pra época, na época que eu morava com meus avós. Lembro de chegar em casa, eu estudava à tarde nessa época, né? Não, se bem que na 5ª série eu já estava de manhã. Mas enfim, eu lembro que eu tava lendo o livro, era final da tarde. Tinha 2 salas na minha casa na época, uma maior e uma menorzinha. Eu fui me deitar no sofá dessa menorzinha, coloquei o pé pra cima e comecei a ler o livro. Logo em seguida, tipo, bem pouco tempo depois mesmo, meu avô acabou chegando em casa e se deparou com aquela cena de tipo, minha neta nunca pegou um livro por livre espontânea vontade. O que está acontecendo aqui? De quem é esse livro? Porque não foi a gente que deu. E aí ele perguntou, né, tipo, de onde veio esse livro? E eu acabei falando, né, que foi minha amiga que me emprestou e tal. E eu lembro dele falando, se veste, levanta agora que a gente vai sair. E eu, tipo, tá bom, né? Não entendendo nada, mas eu irei obedecer. E me levou pro shopping. Eu moro em São Paulo, né? Na época a gente ia sempre no Plaza Sul. Nesse shopping tinha Saraiva. E ele foi até um vendedor e falou, tem esse livro aqui? Ele pediu pra eu falar o nome. Se eu não me engano, já tinha lançado uns 3 livros dessa série no momento. E meu avô fez questão de comprar os 3. Ele pegou essa faísca e quis incentivar ao máximo o meu gosto pela literatura. E eu lembro que ele falou aquele dia, e uma coisa que ele falou várias vezes depois disso, que é a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Então, por muito tempo, foi eu e meu avô, ele incentivou muito esse hábito em mim. Pelo menos até chegar a crise de 2014, minha família tinha uma boa condição financeira, tipo, a gente não era rico, mas a gente tinha uma boa condição financeira. E eu lembro de várias vezes meu avô me levando até o shopping. A gente ficava horas e horas caminhando, a gente ia por várias lojas, olhando, às vezes a gente comia um hambúrguer, às vezes tomava um sorvete. Mas o lugar que a gente mais passava tempo era naquela Saraiva do shopping Plaza Sul de São Paulo. Inclusive, quando ela fechou, né, nesses últimos anos, eu fiquei muito triste, porque é um lugar que eu tinha muitas e muitas memórias. Porque a gente realmente ia lá, porque se deixasse a gente passava horas, sabe? Porque ele também era um leitor. Meu avô, ele gostava muito de ler, e então ficava ele de um lado vendo os livros, eu do outro. Teve até vezes que eu escolhia 5 livros de uma vez, e ele ia lá e comprava. Às vezes ele ficava com medo da minha avó ficar brava, porque apesar de eu já ser novinha, minha avó ficava com muito medo de, tipo, acabar concentrando nos livros e deixar os estudos de lado. Aquela coisa, né, que ninguém pensa que o responsável vai ficar bravo que a criança tá lendo, mas pode acontecer. Teve até vezes assim que meu avô falava, Elise, não fala que eu comprei tanto livro assim pra sua avó. Mas a minha avó também sempre gostou que eu lesse. A minha família inteira, em geral, sempre amou de ter, tipo, essa criança leitora. E não foi só meu avô que incentivou, eu lembro que teve várias vezes também que minha mãe me presenteava com livros, principalmente aniversários e natais. Graças a Deus eu tive uma família que me incentivou muito. De ter família leitora já não tinha. Meu avô acho que era a única pessoa da minha família que realmente lia, assim. E eu lembro que o momento que ele lia era sempre no banheiro. Meu avô passava horas no banheiro e ele levava... Eu não sei...
Tinha uma saga específica que eu não faço a mínima ideia sobre o que é. Eu tenho que pesquisar, inclusive, que eu acho que é Cavalo de Troia. Eu só sei que o último volume era, tipo, dessa lapa. E eu lembro que esse ficou com ele no banheiro durante muito tempo. Então, desde pequena, eu me tornei uma leitora ávida. Eu lia livros e mais livros. Naquela idade, eu comecei com um clássico, né? Que nem esse da Garota da Rua Beacon, Rio de Otário, Diário de um Banana. Realmente o clássico da época. Pra crianças, pra adolescentes, enfim. Com o tempo, meu gosto, né, foi amadurecendo. Na minha época, eu tenho 24 anos, tá, gente? Na minha época, eu ainda não era muito debatida essa coisa de classificação de faixa etária, classificação indicativa de livros, então, sim. Teve muita coisa que eu li que eu não deveria ter lido e assistido também. Eu acho que isso é um tema para um outro vídeo que a gente pode conversar. Mas eu já comecei a adentrar em suspenses e mistério, que se tornou o meu gênero favorito durante muito tempo. Eu ainda gosto muito, mas hoje eu também gosto bastante de fantasia, romance. Eu sou bem eclética. É interessante o quanto a leitura me marca de muitas formas, a literatura como um todo. Chegando lá para os meus 15 anos, eu comecei a ter depressão. Apesar da época não saber, porque ainda não era diagnosticado. Eu lembro até de quando eu tava no nono ano, eu pedi pra ir pra psicóloga, pra minha avó. E eu cheguei aí em algumas consultas, mas é algo muito curioso, porque até hoje eu não lembro o que eu falei nessas consultas, eu não lembro nem o rosto, nem o nome da minha psicóloga, eu lembro do consultório, assim, mais ou menos. E de uma consulta específica, eu tenho um sentimento muito forte, que provavelmente foi um bloqueio de algum assunto. Aliás, né, gente, eu sou psicóloga formada, é uma coisa interessante de vocês saberem sobre mim. E agora eu sou pós-graduando em psicologia, eu tô me especializando em cultura organizacional e liderança, que é essa parte de recursos humanos, né? É uma coisa que eu gosto muito dessa parte de psicologia para empresas, mas eu também tenho experiência em atendimento clínico, enfim. E atualmente eu trabalho numa consultoria que tem como objetivo gestão, né, de projetos de transformação social. Então, enfim, só pra vocês me conhecerem um pouco mais também, porque esse é justamente o objetivo do livro. Aliás, do vídeo. Enfim, o que eu tava falando? E aí teve esse período, né, na minha adolescência, que eu pedi pra uma psicóloga, eu percebi que eu não tava tão bem, mas algo foi dito ali que meu mecanismo de defesa acionou e falou, não quero mais, não quero mais. Só que, né, a depressão ali continuou, né, rodando solta, e foi inclusive a época que eu me afastei um pouco de ler, e comecei a escrever. Então, aliás, eu comecei a escrever, acho que já com uns 12, 13 anos eu já comecei a escrever. Eu lembro que eu fiz um primeiro rascunho de uma história que anos depois, já com uns 15, 14, 15, eu ia transformar num livro. Já escrevi 3 livros, mas não que eles sejam bons, na verdade. Eu escrevia bem mal. Assim, eu defendo que eu tinha talento pra ideias. As ideias dos meus livros eu acho que são muito criativas e Elise do passado você mandou bem. Porém, Elise do passado você não tinha habilidade com a escrita, sinto muito te informar, mas tudo bem, né? Você era novinha. Assim como a leitura, por muitas vezes, ela foi um espaço de um mecanismo de defesa, de me colocar pra fora da realidade. Teve um determinado momento, e eu acho que também muito atrelado quando chegou a crise na minha... Porque não que minha família sempre... Eu falei que, né, a gente teve uma boa vida, mas também nada muito, meu Deus do céu. Elas, né, tipo, eu sempre tinha tudo que eu queria, mas eu também era uma criança que não pedia nada. As pessoas tinham que brigar comigo pra eu pedir alguma coisa, porque eu também sempre... Eu vim de uma família de trabalhadores autônomos, então dinheiro sempre foi aquela coisa de preocupação no final do mês. E de alguma forma eu sempre me senti recolhida, assim, eu nunca queria escolher alguma coisa pra mim. Eu acho que a única coisa que às vezes eu realmente atravessava esse ponto eram os livros. Durante muito tempo eu fui tímida, até que eu deixei de ser, literalmente deixei de ser. Eu estudei psicologia, até hoje eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu tava viajando com a minha família uma vez e tinha um grupo de adolescentes ali, eu tava com 14 anos, e eu não tava conseguindo interagir. Eu lembro que aquilo me angustiou tanto. Eu falei, eu quero interagir, eu quero fazer amigos sem precisar esperar conversas em conversas pra eu me sentir à vontade com essa pessoa. E eu lembro de pensar, eu decidi agora que eu não vou ser mais tímida. E aí, eu juro que foi isso que aconteceu. Eu fui pro completo oposto de, tipo, vou ser a pessoa mais social do mundo, até demais, vamos falar a verdade. Enfim, e tudo isso mais ou menos na época que essa depressão tava se instalando. Uma ansiedade também. A condição financeira da minha família começou a se estremecer bem fortemente.
E os livros já não aconteciam com tanta frequência. Não ganhava mais tanto livro assim, eu deixei de ler e eu comecei a consumir fanfics. Porque uma amiga minha da época, né, a Juliana Maestrini, que eu amo você, Ju. Ela escrevia fanfics, ela foi divulgar o seu trabalho no Wattpad, que é uma grande plataforma, né, de fanfic. Hoje muito conhecida. Na época também era, mas hoje é bem mais. E ali eu descobri um mundo, né? Quem lê fanfic sabe. Principalmente de One Direction. Sempre gostei de One Direction, até tive uma fase assim meio Pick Me Girl, de tipo, ai não, gente, não gosto de One Direction, não gosto de Justin Bieber, mas gostava assim. E aí chegou um momento que eu falei, ah não, vou gostar mesmo, e é isso, enfim. E consumia. Teve uma hora que não só consumir era bastante, que eu comecei a querer escrever também. Assim, né, como eu disse, desde pequena eu já escrevi uma historinha ali ou outra aqui. Mas dessa vez eu peguei com tudo e eu lembro de escrever 3 livros no período de 1 ano. Histórias muito diferentes, mas 3 histórias muito intensas também. E é até engraçado, né? Que eu comecei a escrever essas histórias com 14 anos. E a gente pode definir que com 14 anos eu escrevi dark romances, que é o que a gente chama hoje, né? Desses romances um pouco bizarros. Então, assim, realmente, algo não estava certo com essa garota e ela precisava de uma terapia, né? Mas tudo bem. Claro, tinha muitas coisas ali que eu sempre gostei muito de tentar entender do ser humano e eu tinha uma coisa assim, eu sempre jurei que se eu fosse pra psicologia, eu ia pra parte de psicologia jurídica, porque eu sempre gostei dessa coisa de, eu quero entender a mente das pessoas e saber porque as pessoas são não trágicas, sádicas, sabe essa coisa meio, tipo, que as pessoas são obcecadas com casos de serial killers. E, enfim, série de Jeffrey Dahmer na Netflix comprova isso, né? A quantidade de pessoas que assistiram. Eu era essa adolescente. Eu era adolescente que amava American Horror Story também. O Tom Tate e a Violet, enfim, né? Skins é uma coisa que me marcou muito também. Enfim, tinha meio que essa pira de querer estudar esses assuntos. Então, consequentemente, isso acabou indo para minhas histórias. Então, eu tinha quase todas as minhas histórias envolvidas serial killers e assassinos, enfim. E eu escrevi muito sobre isso, mas ao mesmo tempo, né, apesar de ser umas histórias bem viajadas, vez ou outra eu acabava transpondo ali um pouco dos meus sentimentos, eu acho, da minha confusão em relação ao mundo, da minha raiva adolescente. Só que eu acho que chegou a determinado momento que isso deixou de ser saudável. Eu entrei numa depressão muito profunda. E quando eu fui pra terapia, já com 16 anos, eu comecei a fazer esses paralelos, né? Esses links com a minha psicóloga de quanto eu... em sentimento mesmo. O quanto eu me colocava ali. E ali me gerou um bloqueio que eu nunca mais consegui tirar, tipo, até hoje, com 24 anos, com a escrita. Até tentei escrever durante mais tempo, até porque um desses meus livros até que teve muito sucesso no Wattpad, tipo, mais de 200 mil leitores. Aliás, sempre foi uma coisa que eu muito gostei, assim, de ter esse contato com os leitores, eu amava. No caso, era Retribution, que era uma fanfic de Harry Styles. Eu já tinha escrito o 2º livro, aliás, eu tava escrevendo o 2º livro, fui pro 3º, mas eu nunca concluí o 3º, apesar de sempre saber qual ia ser o final da história. Muitos leitores ficaram bravos comigo por nunca concluir, mas é porque eu realmente acabei criando um bloqueio muito grande com a escrita, que eu espero um dia desfazer, porque eu sinceramente, assim, com todo o melhor do mundo, eu acho que são histórias muito boas, tipo, as ideias das histórias são muito boas, só a escrita que era horrível, e também tem toda uma coisa de, além da escrita, né, tinha certas coisas ali que não estavam tão bom, coisas que eram romantizadas na época que hoje a gente sabe que não devia ser romantizado. E aí chegamos no momento que eu retorno a ler, né, porque eu fiquei durante muito tempo fissurada em escrever, que eu tava consumindo pouca coisa, eu tava mais colocando pra fora do mundo. E aí quando me veio esse bloqueio da escrita, eu ainda precisava de um escape da realidade, porque a leitura eu acho que sempre foi muito isso pra mim, assim, de escapar, de fugir, de conhecer outros lugares e outras pessoas, sem precisar sair do lugar. Em 2015, que foi o ano que eu conheci meu namorado, tinha 16 anos na época. Eu tinha uma... aliás, eu não, né? A minha mãe tinha uma amiga, e essa amiga dela conhecia pessoas dentro da Dark Side Books. Não sei se vocês conhecem essa editora, mas tem até um vídeo meu aqui de 2020 falando quanto eu amo a Dark Side. E ela acabou me presenteando com 2 livros da Dark Side, que ela conseguiu pra mim. Era Menina Submersa e O Exterminador do Futuro, e pasmem, até hoje eu não li Exterminador do Futuro, que vergonha. E foi aí que eu voltei a ler. Porque eu achei aqueles livros tão bonitos, né? Porque os livros da Dark Side são conhecidos por ter essa estética maravilhosa. E foi aí que eu voltei a ler com A Menina Submersa, que se transformou num dos meus livros favoritos. Até hoje, apesar de eu nunca ter feito releitura, quero refazer, até porque eu não lembro muita coisa da história. Só tenho esse sentimento que é um dos meus livros favoritos. Desde então,
fui voltando a ser uma leitora ávida, uma leitora assídua. E com o tempo eu fui progredindo. Eu lembro que em 2016 surgiu o Snapchat, né? Mas, quer dizer, não, já tava em alta há muito tempo. Eu lembro que eu usava isso no colegial, meu Deus. Me formei em 2015. Em 2016 eu tava no cursinho, mas eu lembro que foi em 2016 que eu comecei a fazer review de livro no Snapchat pros meus amigos, assim. Alguém pediu? Alguém perguntou? Absolutamente ninguém. Mas eu estava lá. E eu gostava muito, eu queria conversar com alguém sobre livros. Eu até tinha algumas amigas que liam também, mas eu tinha esse negócio, assim, que eu queria falar sobre tudo que eu lia, as coisas que eu queria ler. Foi também, eu acho que na época que eu comecei a acompanhar um pouco, alguns poucos criadores de conteúdo. Acompanhava, não sei se a Beatriz Paludeto ou foi só depois. Mas o Jeff, eu acho que já. Tinha Pipoca Musical. Não, Pipoca Musical, Pipoca Literária, que era a Raquel, que eu acho que hoje em dia, inclusive, trabalha na Dark Side. Teve algumas pessoas que eu acompanhei no meio do caminho. E aí eu fiquei fazendo essa review para meus amigos, o Snapchat morreu, né, falecido, e eu fui pros stories do Instagram. Mas eu também tinha aquele sentimento de, tipo, estou fazendo isso, mas não é todo mundo que quer ver. Eu acho que deve... Aquela coisa que a gente começa a se questionar, acho que deve ter muita gente que me acha chata, porque, né, são meus amigos, não necessariamente eles querem ver eu falando sobre livros, enfim. Eu sempre tinha um pouquinho de sentimento de insegurança. Quando chegou 2018, eu decidi fazer um book Instagram, que na época nem tinha esse nome, pelo menos eu não sabia. Fiz, que é o Estante da Elis. No começo eu coloquei como Elisando Books, eu não sei aonde eu achei que esse nome ia ser bom, né, mas tudo bem. E comecei a fazer algumas resenhas por ali, em fotos, até que desenvolveu bem, consegui tipo uns 3.000 seguidores, que é mais do que eu tenho hoje no meu Instagram literário. 2018 foi um ano que eu levei a sério. 2019 eu já fui deixando de lado e eu fiz tipo 2 posts em 2020. Por quê, né? Porque em 2019 eu consegui meu primeiro emprego e eu já comecei a ter, acho que eu já comecei a ter meu primeiro estágio também na faculdade, tava no terceiro ano da faculdade. 2020 foi o fatídico ano da pandemia, né? Mas foi o ano também que eu mais tive estágio. Não, 2020 e 2021, né? Que o 2021 foi quando eu me formei. Foram os anos que eu mais tive estágio. Tipo, gente, chegou uma época que eu tinha 2 empregos, 3 estágios, cada estágio tinha uma supervisão, além das aulas, provas, fazer TCC, que a gente já começa, em minha faculdade você começa a fazer TCC no penúltimo ano. Então assim, minha vida era um caos, e de alguma forma assim eu encontrava tempo pra ler. Mas é muito engraçado como perceber como a internet, né, ela me ajudou nesse sentido de ter aquele pontinha de tipo, cara, pode ter alguém que quer te escutar falando sobre isso. E de alguma forma isso me motivava a ler mais. Tanto que eu lembro, se não estiver enganada, tá? Depois eu posso ver com mais propriedade e vir falar em outro vídeo. Mas se eu não me engano, em 2016 eu li, sei lá, 12 livros. 2017 foi 22 ou 27. Enfim, em 2021, apesar de, tipo, ter 2 empregos, 3 estágios, 3 supervisões, TCC, eu consegui, de alguma forma, ler 75 livros. 75 livros. Então, assim, foi uma puta progressão. Mas também teve um período aí que eu fiquei sem fazer conteúdo. Tipo, 2020 eu já não fazia conteúdo, apesar de ter sido o ano que eu criei o canal aqui, eu postei 3 vídeos. Foi quando surgiu a rede da dancinha também. Mas eu não levava a sério. Eu postava um vídeo aqui, outro ali, e isso se decorreu até julho de 2022, que é quando eu fui pra Bienal. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, como eu comecei a criar conteúdo. Resumo da história, teve uma mesa ali de criadores, né? Que tinha o Paulo Hatz, a Tami, do Resenha dos Sonhos, a Paula Alexander e a Beatriz Paludeto, que são pessoas que eu amo, assim, admiro muito o trabalho, acompanho. E o Paulo falou, meu, tem espaço ainda nesse mercado pra quem quiser começar a criar conteúdo. Eu juro que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, especificamente porque foi muito importante pra mim. E me deu um pontapé, assim, de falar, Elise, se você não tentar, você nunca vai saber, sabe? Você faz um vídeo aqui, outro ali, um vídeo dançando, um vídeo, sei lá, com seus amigos, você não foca. E é tipo, um vídeo a cada 5 meses, nunca vai saber mesmo. Foi aí, depois da Bienal, que eu me comprometi a postar um vídeo por dia, todos os dias na rede da dancinha, e eu fui de 1.000 seguidores a 10.000 seguidores. Atualmente eu tô com 37 mil por lá, se não me engano. Amo todos, muito obrigada por todo mundo que me assiste. Tô aqui falando de livro na internet. Eu quero continuar com isso, eu quero expandir cada vez mais. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de ler, mas eu gosto muito de trocar também. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de expor as minhas ideias, eu gosto de ter essa rede, essa comunidade, né? Porque eu acho que é isso que a gente vira uma comunidade que temos os mesmos gostos. É muito bom descobrir novas obras através desse espaço. E é muito bom você saber que, nossa, um livro que eu indiquei, tem alguém que tá lendo. Gente, isso é muito legal, sabe? E toda vez eu fico tão feliz por isso, e é uma coisa muito especial pra mim. Vou ser um pouco mais pessoal aqui, não que eu não tenha sido, né? Já compartilhei um monte de coisa da minha vida, mas eu tô tentando fazer isso de uma forma leve. Por quê, gente? Porque, como eu disse desde o começo, a literatura... Tentar não chorar. A literatura faz
muito parte de quem eu sou, por muitos motivos. Como eu disse, ela foi a minha salvação no momento da minha vida que eu não tava bem. Ela sempre conseguiu ser um escape, mas ela também sempre foi um hobby, um prazer, um entretenimento, sempre me enriqueceu, sempre me trouxe conhecimentos que na minha vida, na minha vivência eu não teria. Mas ela também, como já podem imaginar um pouco, é um vínculo muito especial que eu tenho com uma pessoa muito especial, que é o meu avô. Tá tentando não chorar, eu juro. E o meu avô, ele tinha esse mesmo amor pela literatura. Foi ele que incentivou muito eu ser a leitora que eu sou hoje, não só a leitora como uma pessoa, né? Ele por si só também amava ler. E ele sempre me incentivou. Seja comprando livros, seja perguntando sobre o que era o livro que eu li, qual livro eu tava lendo. Na época que eu deixei um pouco a leitura de lado, eu comecei a escrever. Ele foi uma das únicas pessoas que não enxergou isso como uma gracinha de uma menina adolescente, de tipo, ah, daqui a pouco vai pensar. Não, ele incentivava, ele gostava de escutar quais eram minhas ideias, quais eram minhas histórias. Ele ficava me perguntando quando é que eu ia publicar o livro. Até anos depois que eu parei de escrever, ele ainda... Elise, cadê aquele livro que você estava escrevendo? Você não vai continuar? Tem que continuar, tem que insistir. Então ele sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. E a gente tinha muito isso em comum. Não só livros, mas séries, filmes. Eu lembro, tipo, muitas vezes a gente assistindo filme junto, enfim. Meu avô sempre foi meu grande parceiro, meu pai. Meu avô foi o meu pai. Eu fui a filha que ele nunca teve também, porque ele não era meu avô de sangue, né? Ele era o padrasto da minha mãe e da minha tia, apesar dele ter sido também o pai de verdade da minha mãe e da minha tia. Aí sempre, todo mundo sempre falou isso pra mim. Você foi a filha que seu avô nunca teve. Ele foi meu pai. E eu acho que vocês já perceberam que eu tô falando tudo isso no passado. Em 2022, o meu avô fez um exame que a gente descobriu que alguma coisa não estava certa. Ele começou a sentir umas dores, foi até de fazer uns exames. Eu lembro da minha mãe me ligando e falando: Elise, pode ser que seu avô tenha câncer. E de alguma forma eu lembro de eu pensar, sabe aquele pensamento intrusivo de pensar no pior? Mas eu lembro que eu pensei: meu avô vai morrer. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça e veio uma certeza tão forte. Eu até compartilhei com meu namorado, né? Eu moro com meu namorado desde o ano passado. Aquele mesmo de 2015. E ele fala, não precisa pensar de forma tão drástica. Foi só, tem que investigar, é só uma suspeita, enfim. Acho que com o tempo eu fui criando esperanças que ia estar tudo bem. Mas foi uma doença muito agressiva, muito rápida. De janeiro de 2022. Em poucos meses meu avô adoeceu muito. Eu vi coisas que eu acho que nem vale a pena falar aqui. Esse câncer é uma doença muito agressiva. Ele acabou falecendo ano passado. E eu fiquei destruída. A parte de mim se foi. E essa é uma coisa que ninguém fala sobre luto. Acho que nem quando eu tava estudando eu vi dessa forma. Na faculdade, né? O luto nunca vai embora. Porque você ama aquela pessoa pra sempre. E a perda daquela pessoa na sua vida vai ser eterna. Com o tempo você vai aprendendo a viver junto dele. A viver junto desse buraco que fica no seu coração. Você vai voltando a ver alegria e cor na vida, das pessoas que te amam e que você ama. E tem uma representação muito boa do luto, porque o luto é como se fosse um buraco, assim. E por um momento ele é gigante. Só que aí, esse buraco, ele vai sendo envolto de coisas coloridas que você... São as coisas que te fazem continuar, que te fazem querer continuar vivo. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo sem ler. E a primeira vez que eu tive a coragem de pegar num livro de novo depois que meu avô se foi o chamado No Coração da Bruxa, que foi inclusive um dos meus livros favoritos do ano passado. Mas o engraçado, ou sei lá, uma mensagem, se alguém acredita nesse tipo de coisa, a dedicatória desse livro era para o vovô. Eu comecei a chorar que nem uma criança quando eu vi aquilo, inclusive deixei o livro de lado, não consegui continuar. Mas uns dias depois eu peguei o livro de novo e falei, porque é isso, meu avô quer que eu leia esse livro. E eu li, eu gostei muito, enfim. Mas além de eu gostar muito de literatura, de ser uma parte de quem eu sou, pra você me conhecer, você tem que saber o quanto eu gosto de livro. Pra você me conhecer também, você tem que saber o quanto a relação do meu avô sempre foi muito especial pra mim. E de alguma forma tá tudo conectado. Então eu tô aqui, falando pra você. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E assim como meu avô me passou esse amor pelos livros, eu tenho o objetivo de passar esse amor pelos livros pra maior quantidade de pessoas que eu conseguir, porque os livros eles conseguem transformar. Eu acho que tem uma frase muito perfeita que é: o livro não muda o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, mas os livros mudam as pessoas. É isso. Oi, eu sou a Elise,
Eu tenho 24 anos, sou formada em psicologia, agora pós-graduando em psicologia. Teve uma época da minha vida também que eu estudei cinema, eu acho que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Fiz um curso de cinema, tenho um diploma em cinema. Namoro há 7 anos, vai fazer 8 agora. Amo meus amigos, amo minha família. E, em especial, eu dedico essa volta no YouTube ao meu avô. Porque ele sempre me incentivou a ler ou escrever, a sempre ter contato, né, com a literatura. Eu acho que essa é uma forma que eu consigo continuar conectada a ele em vida. Eu te amo, vô. E é isso, gente. Espero que, apesar do tema ter sido um pouco pesado, eu acho que é essencial que vocês me conheçam por completo. Opa, maquiagem aqui borrando. Essa é um pouquinho de mim. Eu sempre vou tentar ser real com vocês. Tem por que eu apresentar uma face de alguém que eu não sou. E é isso. Sejam bem-vindos à Estante da Elise. Eu tô muito feliz por vocês estarem aqui. Não sei se todo mundo assistiu o vídeo até aqui, mas se assistiu, eu agradeço muito. Comenta aqui embaixo qualquer coisa que você queira conversar, vídeos que você queira assistir, temas, né? Saber que você assistiu o vídeo até aqui, comenta também um livrinho, emoji de um livrinho. Eu vou saber que você assistiu até o final. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.